Pessoal, então na aula de hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre o microcontrolador, tá? Então eu vou dar uma pincelada assim por alto o que ele, né, o que é um microcontrolador, né, e como é que a gente trabalha com ele, tá bom? Beleza? Então, essa aula, como a gente está falando de robótica, eu acho que uma aula de prototipagem fica interessante, né? Prototipagem vem desde a parte ali de pensar na solução, não é isso? Você tem que pensar na solução do seu projeto, até, né, a programação, a confecção do hardware e o protótipo final, né? Beleza? Não anota não aí, o tanto de né que eu falo, beleza? Aí já começou ali, pegou o caderno, né? Vamos lá, ó. Tentar controlar. Pessoal, então, ó, essa matéria aqui era uma aula lá para a Escola Técnica de Brasília, né? E é para a parte de lógica, tá? De programação. Então eu vou fazer essa introduçãozinha aqui mostrando o que é um microcontrolador. E a gente vai falar aqui de alguns tipos de microcontrolador, tá? E aí falar sobre a interface de desenvolvimento. Para a aula de hoje é basicamente isso, tá? E eu quero fazer um link aqui e já tentar fazer no Proteus, beleza? Que o Proteus é o software de simulação que a gente vai utilizar, beleza? Então, gente, ó, quando eu estou trabalhando com microcontrolador, a gente tem que entender um pouquinho da arquitetura. A gente tem basicamente dois tipos de arquitetura. A gente tem a arquitetura von Neumann, que é essa daqui, certo? Deixa eu usar aqui a prancheta para mostrar para vocês aqui, ó. Apontar com caneta, né? Apontador a laser. Eu consigo escrever aqui também, né? Apagar, ó. Ó, apontar com laser. Então, gente, na arquitetura von Neumann, a gente vai ter o seguinte, ó. Tá vendo que os componentes são os mesmos? CPU, RAM, flash, periférico. Só que aqui a gente tem um único barramento, tá vendo? Então esse barramento é, se você olhar aqui, ó, se a CPU quer se comunicar com a memória RAM, você sabe o que é isso, memória RAM? Então a memória RAM é uma memória para armazenamento de variáveis, né? É uma memória que a gente chama volátil, uma memória volátil. Se você... Isso, essa é a ideia. Ele só vai funcionar, só vai estar armazenado enquanto o microcontrolador estiver ligado, né? Quando eu desligar, vai sumir, certo? Isso é uma memória de alta velocidade, normalmente, né? Então, para a gente controlar as variáveis, que a gente vai entender isso daqui um pouquinho nessa aula, tá? Certo? E a memória flash é onde a gente grava o programa, que a gente chama de firmware, certo? Então, no microcontrolador, a gente chama esse programa de firmware, tá bom? E os periféricos são os outros componentes que tem dentro do microcontrolador. Então, aqui a gente vai ver, ó, as entradas, os pinos de entrada e saída, os conversores analógico-digital, e a gente vai aprender isso com mais calma na frente, tá? Os conversores digital analógico, as interfaces seriais, o ART, 2C, SPI, CAN, os temporizadores, os comparadores. Então tá tudo aqui, tá? Tudo isso daqui é feito através desse barramento. Então o barramento é para tudo, beleza? Então vocês podem pensar que isso aqui pode dar um gargalo, né? E é o que de fato acontece. Então, por exemplo, para executar o programa, tem que ler essa memória que está aqui, essa memória flash, né? Certo? Mas às vezes eu tenho que fazer aqui, ó, a leitura ou a gravação na memória RAM. E aí a gente está usando sempre o mesmo barramento, né? Isso pode dar um problema, certo? Tem que esperar a instrução terminar na memória flash para a gente começar a utilizar aqui a memória RAM, ok? Então isso pode dar algum problema. Pensando nisso, ó, então para melhorar a eficiência e velocidade se criou essa arquitetura Harvard, beleza? Então os microcontroladores que a gente vai trabalhar aqui é nessa arquitetura. Eles vão ter separado aí a memória de programa, que é onde vai o firmware, certo? Da memória RAM e também dos periféricos. Vocês entenderam? Então eu tenho aqui, por exemplo, 3 barramentos, né? Um barramento para cada um dos periféricos aqui, né? Então memória RAM, flash e os outros periféricos. Tranquilo? Vocês entenderam isso daqui, gente? Mais ou menos? Né? Conseguiram entender? Beleza, ó. Então a gente vai trabalhar aqui com arquitetura Harvard, né? E eu vou mostrar aqui exemplos de microcontroladores que trabalhavam com a arquitetura von Neumann e os que trabalham com a arquitetura Harvard. Por exemplo, ó, von Neumann. Tinha um microcontrolador antigo que se chamava 8051, né? Então é mais antigo do que eu, né? Certo? Então nessa daí, ó, gente. Ele era ruim? Não, tá? Então não quer dizer isso não, tá? Só quer dizer que ele tinha uma limitação de desempenho por causa dessa arquitetura, né? Ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Se a CPU, vocês sabem o que é CPU? Unidade de processamento, né, central, né, certo? Unidade de processamento central. Se você for fazer uma analogia com o computador, vocês vão ver que tem algo parecido também, não tem?
certo? Quando vocês viram ali com outro professor, né, o Jaime, não é isso? Então vocês viram a arquitetura de computador, né? A gente está vendo aqui que o microcontrolador ele tem tudo embutido em um único encapsulamento, tá? Certo? Que é o microcontrolador, beleza? Ei, Anitta. Então vamos lá, ó. Pessoal, então percebam que aqui a gente tem um núcleo padrão, ok? Certo? É um núcleo único, né? Tá vendo? Que é um barramento que a gente chama, né? No caso. E esse barramento se comunica com todos os periféricos. Ok? Ó, então aqui a gente tem o temporizador, né? As interrupções, memória RAM, o ART, memória flash, tá vendo? As memórias de entrada e saída, watchdog, que são temporizadores e tudo mais. E o ADC. O ART, essa UART aqui, por exemplo, gente, ó, é a interface para fazer comunicação serial. Por exemplo, a gente pode fazer USB, essas coisas, né? Então, através de um conversor UART USB. Opa. Eu não sei que eu não tô com a lista aqui agora. Mas é robótico? Ah, não, eu tenho aqui, desculpa. Não, então não é aqui. Aqui é robótico. Ó, aqui. Qual é o nome dela? Tá não. Não, de nada. Beleza, gente? Eu tô tentando controlar, né? Por causa de você. Beleza, ó. Vou colocar outro, né? Pessoal, vocês entenderam o básico aqui? Que, por exemplo, o que caracteriza essa arquitetura Von Neumann? É a presença de um único barramento, tá? Então é o único barramento que vai fazer a comunicação com todos os periféricos e é a unidade de processamento lógico. Alguma dúvida nisso daqui? Ou tudo? Pessoal, isso daqui eu não espero que vocês entendam totalmente não, tá? Porque eu só tô... Oi? Mas como é tudo o mesmo coisa, Isso. Exatamente, porque você tem que esperar, né? Certo? É como se fosse assim, pode ter colisão, né? Certo? Se fosse duas... Vamos supor, imagina aqui que é, sei lá, é um telefone que está conectado... Todo mundo está conectado no mesmo telefone, né? Certo? No mesmo linha de telefone. E eu quero... Esse daqui quer comunicar com esse. Se esse daqui estiver falando e esse também, vai ser difícil comunicar, né? Ok? Então, se é difícil, então ele vai ter que esperar. Então, cada um vai ter que esperar o tempo dele. Beleza? Então, essa é a ideia. Ok? Então, ó, pensando nisso, desenvolver-se a arquitetura Harvard, né? Então, quando a gente está usando a arquitetura Harvard, tem essa separação. Se vocês olharem aqui, ó, o CPU da arquitetura Harvard, dá para vocês verem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, a arquitetura Harvard, a gente está usando esse microcontrolador da AVR, que é um microcontrolador da Atmel, né? Que é a Atmega 328. Então, por exemplo, aqui, ó, se vocês olharem, de cara tem 3 barramentos. Eu tenho um barramento para memória flash. Memória flash é onde eu armazeno o programa, né? O firmware. Beleza? E aqui, gente, a memória RAM é onde eu armazeno as variáveis. Beleza? Se vocês olharem aqui do outro lado, ó, eu tenho um barramento que é para comunicação com os periféricos. A gente vai trabalhar com alguns periféricos desse, mas por enquanto eu não vou explicar para vocês não, tá? Porque é muita coisa. Beleza? Mas esses periféricos aqui, por exemplo, são os pinos de entrada, são os temporizadores que a gente tem internamente no microcontrolador, são os conversores analógico digital, beleza? Que eu vou usar para converter um sinal, né? Um sinal analógico em um sinal digital, ok? Beleza. Então, próximo. Aqui, gente, é a plataforma de desenvolvimento que a gente vai trabalhar. Eu cheguei a mostrar para vocês na aula passada esse daqui, não foi? Isso, esse é o Uno. A gente pode usar esse ou esse, tá? Beleza? Esse daqui é mais barato, né? Porque ele é menorzinho. Usa menos placa, né? Aqui, ó. Certo? Normalmente esse daqui é bem mais barato. Mas esse daqui é exatamente a mesma coisa desse, tá? A diferença é só a arquitetura. Beleza? Tranquilo? Então essa daqui é a plaquinha que a gente vai desenvolver. O microcontrolador, gente, é só isso daqui, ó. Né? Então o que tá lá dentro ali, ó, que tem todo o computador é isso daqui, ó. Beleza? O resto aqui são interfaces, por exemplo, para comunicação USB, fonte, né, para fazer a comunicação aqui com a fonte, beleza? Aqui a interface, esse aqui, se eu não me engano, é Bluetooth, né? Tem que ver
se é isso daqui, né? Porque, não, esse aqui é o Wi-Fi no caso, esse daqui é um Uno Wi-Fi, né? Então ele tem interface Wi-Fi aqui. O Nano aqui, mesma coisa, ó, o meu controlador é só esse daqui, ó. Então tá tudo aqui dentro, beleza? Tem um botão aqui, tem uns LEDzinhos, mas basicamente, ó, aqui é a porta USB. Oi? Quando vai criar essas placas, quanto tempo demora? Porque é muita coisa. Para criar as placas, essa parte aqui quem vai fazer é a parte, é o técnico em eletrônica ou engenheiro eletrônico, né? Certo? Normalmente engenheiro que projeta circuito, ok? E aí ele faz o software que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é o Proteus, ele serve para fazer esse tipo de placa aqui também, beleza? Pessoal, então aqui a gente vai precisar disso mais para frente, mas aqui está mostrando qual é a função de cada um dos pinos, tá bom? Então se a gente olhar aqui, eu vou explicar bem básico, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem a placa do Arduino. Precisa não, né? Depois eu... Então, gente, aqui ó, a placa do Arduino, aqui ele separa. Aqui, por exemplo, aqui é Power. O que significa Power? Power no computador que alimenta. Isso, alimentação, né? Certo? Ixi, tá meio travando aqui. Então, ó, Power é alimentação. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, disponível uma entrada ou saída, né? Que é saída, na verdade, de 3.3 volts, uma de 5 volts, 2 grounds e uma tensão de entrada para referência Não, aqui é só tensão de entrada, tá? Certo? Então aqui ele vai ter, internamente, ele tem uma fontezinha, tem um regulador de tensão que vai abaixar essa tensão de entrada aqui. Eu posso, por exemplo, botar uma bateria de 9 volts aqui e ela vai abaixar para 5 volts e também vai abaixar para 3.3 para alimentar os periféricos externos que a gente vai aprender. Lembra daqueles sensores que eu mostrei para vocês? Certo? Então, por exemplo, eu posso pegar a alimentação daqui, beleza? Aqui a gente tem as entradas analógicas, que são entradas de sinais. A gente vai trabalhar depois com sensores analógicos e eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu mostrei para vocês o potenciômetro, que pode ser um sensor de posição, né, que a gente falou na aula passada. E aqui a gente tem as entradas e saídas digitais, que é o que a gente vai trabalhar bastante também. Aqui eu tenho o TX-RX, que é para aquela interface UART, que é comunicação serial, tá? Certo? É para comunicação serial com, por exemplo, comunicação serial entre microcontroladores ou com, por exemplo, a máquina, né, com o computador. Beleza? Para eu fazer a comunicação entre os dois, ok? E aqui eu tenho a referência do canal analógico e outro ground aqui, né, outro terra. Beleza, gente? Cada um desses pinos aqui tem várias funções diferentes. Deixa eu ver aqui porque ele tá meio travado aqui, né? É porque a resolução dessa imagem tá muito alta, tá? Então quando eu dei um zoom aqui, ele meio que travou. Beleza, gente? Então cada um desses pinos tem uma função. A gente vai ver isso aqui mais com calma mais pra frente, tá? Certo? Então eu só quero mostrar pra vocês que, por exemplo, nesse daqui, ó, o meu controlador é esse grandão aqui, ó. Tá vendo? Porque esse daqui é outro tipo de encapsulamento, tá? Esse daqui é aquele through hole, que a gente insere, né? Tem que ter furo na placa, né? Furo e a gente coloca ele na placa e solda, por exemplo. Tem os SMD também, que a gente só solda por cima. Eu quero, mais no fim a gente vai aprender, tá? Pra gente fazer as plaquinhas. Eu quero ver se a gente consegue fazer uma coisa mais profissional, tá? Beleza? E aí vai ter que soldar. No início vamos começar com o protoboard, só para vocês entenderem como é que monta o circuito, né? Como é que faz essas... Vai, eu vou gravar e deixar lá, tá bom? Já tá gravando, né? Beleza? Pessoal, então, ó. Deixa eu passar aqui pro próximo slide. Ah, pulou. Aqui é o outro microcontrolador que talvez a gente vá usar. Eu gosto mais de usar esse daqui, por quê? Quando a gente fizer uma plaquinha, por exemplo, ele é pequenininho. Eu consigo fazer uma plaquinha menor, né? E colocar ele por cima, ok? Beleza? Então, ele, do mesmo jeito, ele vai ter as mesmas entradas, ó. Então, você vem aqui, tem as entradas e saídas digitais, que são esses que começam com D, né? Ó, até D13. Então, vai de D2 a D13. E aí eu tenho aqui as entradas analógicas, de A1 até A7. Beleza? Por enquanto, vou apresentar só isso, tá? Senão vai ficar muito chato e a gente não consegue desenvolver, né? Pessoal, essa daqui é onde a gente programa, tá? Essa daqui é a nossa IDE Arduino. Lembra dos softwares que eu coloquei ali do lado? Então aqui é onde a gente faz o desenvolvimento do firmware, tá bom? Beleza? Então eu vou apresentar mais pra frente aí pra vocês. Tá aqui a gente, por exemplo, na própria interface eu tenho vários exemplos que eu posso estar utilizando.
Então, por exemplo, vamos supor que eu quero pegar algo pronto, né? Então, a gente pode vir aqui na ideia do Arduino, vai aqui em arquivo, exemplos, tem vários exemplos aqui, ó. Então, por exemplo, a gente começa normalmente com esse exemplo básico para piscar um LED, ok? Então, eu vou mostrar para vocês no Proteus aqui, fazendo esse teste aqui, tá? Então, aqui, por exemplo, você abriu, ele já tem aqui o código. Explicando bem por alto aqui para vocês entenderem, ó. Aqui a gente tem duas funções, ó. Eu tenho uma função que é para configuração. Basicamente eu vou ter duas funções. Alguém já programou alguma vez ou não? Já? Certo, então poucos, né? Certo? Então, por exemplo, aqui eu vou configurar. Essa daqui é uma função que vai rodar só uma vez, só a primeira vez, né? Então eu começo o programa, ele vai executar. Eu vou explicar melhorzinho para vocês como é que funciona o programa, né? Certo? O firme. Então tá. Então ele executou aqui, ó, configurou o modo desse LED aqui, né? LED built-in, certo? Que é um pino do Arduino, certo? Eu vou mostrar com mais calma aqui e eu vou colocar esse daqui, ó, como saída, beleza? E depois, ó, no loop, o loop é o que vai ficar executando toda a vida, beleza? Então eu vou mostrar aqui, ó, é mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então criando aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, escrever com caneta. Ops. Pessoal, então é assim, ó. Lembra que eu tenho uma memória flash? Ixi, eu coloquei um preto, né? Deixa eu arrumar aqui. Então eu tenho lá a memória flash. Pessoal, a memória flash ela se comporta assim, ó. É uma memória sequencial, né? Então a gente vai aprender. A memória flash é uma memória não volátil, né? Uma memória que ela vai... Você escrever uma vez, ela vai armazenar os dados. Então, por exemplo, na memória flash é onde eu vou colocar o firmware, né? Então, beleza, ó. Dentro da memória flash a gente vai ter um setor aqui, que a gente chama o setor de bootloader. Bootloader. Não necessariamente aqui, às vezes ele é lá no fim, tá? O bootloader é tipo... É como se fosse um sistema operacional, mas não é, tá? Que fica lá só para carregar o programa, ok? Então é um mini programa que fica lá dentro do microcontrolador para quando a gente for fazer o upload, tá? Vocês sabem o que é o upload? É quando eu vou pegar eu vou compilar aqui esse programa, ó, e eu tenho que mandar para o microcontrolador, né? Quando eu mando para o microcontrolador, tem que ter um programinha lá dentro para fazer essa interface, beleza? Ele vai ver o que está ali, vendo pela porta serial e vai gravar isso daqui na memória flash. Se não tiver bootloader, eu tenho que usar um programador externo, ok? Essas plaquinhas que a gente vai trabalhar já vem com esse bootloader. Então eu não vou precisar de algo externo para fazer a programação, beleza? Essa é a ideia. Então dentro do bootloader aí eu vou ter aqui um sensor de... A gente vai ter um setor de interrupção, tá? Certo? E aí, mas eu vou pular isso daqui. A gente vai ter agora um trecho que a gente vai colocar a memória aqui, por exemplo, de configuração. Então a gente vai aqui, ó, setup, que é configuração. Então, a configuração. Então ele vai executar uma vez. E aí depois a gente vai ter aqui o programa, tá? Que a gente chama de loop, tá? O loop. Que aqui é... O que significa loop? É algo que repete, né? Então ele vai fazer o seguinte, ó, quando ele chegar aqui no final do programa, que não necessariamente ele vai usar toda a memória de programa, né? Ele vai usar uma parte. Então quando ele chegar, o programa está executando aqui, ó, ele vai executar, né, linearmente. Quando ele chegar no final, ele vem aqui e volta para o início, tá? Certo? Então essa é a ideia do loop, beleza? Então o microcontrolador ele trabalha assim. Minha prancheta está um pouco ruim, né? Certo? Então ó, quando ele chegar aqui no final, ele vem aqui e volta para o início, tá bom? Pessoal, vocês entenderam essa parte aqui da memória? Então, se eu, por exemplo, configurasse tudo no setup, isso daqui ia ser executado apenas uma vez, né? Certo? Então ele ia fazer o programa e acabava, né? O microcontrolador a gente tem que manter ele no loop, que é para ele estar sempre executando, beleza? Então a gente não vai executar só uma vez e terminar o programa, a gente tem que executar e manter ele num loop, para ele ficar executando sempre a instrução, o comando que a gente vai controlar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, usando esse exemplo, então eu configurei o pino como saída, o pino que está o LED, tá? Se a gente vai colocar, por exemplo, podia ser o pino 3. No microcontrolador, ele já vem com
Na verdade, na placa de desenvolvimento Arduino aí, já vem o pino 13 padrão, né? Com LED, ele já vem com LED dentro da placa. Então se a gente pegar o pino 13 que já vem com LED, colocar ele como saída. E depois eu vim aqui ó, no loop, colocar ó, digital write, eu vou escrever naquele pino um valor 1, né? Certo? Então eu vou ligar, ó. Vou esperar 1000 milissegundos. Vou digitar aqui, ó, escrever no pino 0. Pessoal, quando eu falo 1 ou 0, é 5 volts ou 0 volts, tá? Eu tô colocando tensão ou não colocando tensão, tá? Tá colocando tensão ou não colocando. Então, se eu colocar isso aqui no LED, o que vai acontecer? Ele vai ligar, esperar 1 segundo, desliga, espera 1 segundo. Então vai aqui com uma frequência aí de meio Hz, né? Certo? Então a cada 2 segundos você tem um ciclo, beleza? Vocês entenderam isso aqui? Um programa bem simples, né? Beleza? Então ó, eu quero que vocês comecem a se familiarizar com isso. Então a gente vai ter... Normalmente a gente divide o programa em uma parte de configuração, que no Arduino chama de setup, e uma configuração que é o loop, que é onde vai estar de fato executando o programa. Tranquilo isso daqui? Beleza, ó. Na hora de programar a gente vem aqui ó, em ferramentas, escolhe qual é a placa que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, pode ser o Arduino Uno ou pode ser o Nano. Então, vamos supor que é o Nano. A gente vem o Nano, coloca aqui a opção Old Bootloader. A gente vai fazer isso aqui, tá? Escolhe a porta de comunicação do computador. Quando a gente espetar aqui o microcontrolador, ele aparece na porta, tá? E aí manda só fazer o upload, tá? Certo? É assim que a gente faz. E o upload concluído vai começar a executar, beleza? Tranquilo? Isso aqui tem mais algumas coisinhas, né, que eu faço, mas por hoje é só isso, tá? Beleza, ó. Deixa eu ver quanto tempo deu. 21 minutos. Até que foi pouco, né?